Buenas, meus amigos, que prazer ter você aqui na nossa companhia, já em algumas semanas, especial das mães, recebendo meu amigo Delcio Tavares. Eu vim aqui dar uma espiadinha só na carne, no nossa costela janela, do nosso parceiro da Prime, o nosso grande parceiro também, Carne Angus certificada, nosso parceiro também do Bulicho Virtual. Tudo que você encontrar aqui nas gravações, gostou de alguma coisa que você viu, tá lá no Bulicho Virtual, tá passando aqui. Quero te convidar para que você nos acompanhe pelas redes sociais, tá? No YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Lá no Instagram, vai também passando aqui todos os nossos perfis, no Instagram, do Facebook. Gente, vou ficar muito feliz se você me dá um buenas lá e dá um feedback se você gostou desse nosso programa, desse nosso projeto, que já teve aqui Gionei Bertucci, que já teve aqui César Oliveira, e hoje eu estou passando com o meu amigo Delcio Tavares. Vou dar uma olhadinha aqui na nossa costela, né? Porque sabe como é que é a coisa, né? E eu já vou prosear com o meu entrevistado. Sabe que a costela janela tá ficando do jeito? Ó, escuta. Ah, tá ficando do jeito. Eu vou prosear com o meu convidado, Delcio Tavares, recebendo nesse bulicho com o teu amigo Thiago Ilha. Delcio, a musicalidade, a cultura, eu sou muito feliz porque estou na cidade de Farroupilha, que é o berço da imigração italiana, uma cidade que eu digo que a gente eu nasci numa outra cidade que tem muita cultura italiana, que é Veranópolis, mas na cidade de Farroupilha constituí a minha família e hoje tenho o prazer e a honra para mim, meu orgulho de ser vereador nessa cidade. Cidade que é o berço da imigração italiana, que tem uma cultura lindíssima, e eu queria comentar contigo e te pedir sobre a tua relação com a cultura italiana, porque Delcio Tavares cantou e canta muita música italiana, porque essa proximidade, eu acredito que ela deixa a nossa cultura ainda mais bonita, porque o italiano e o gaúcho somos todos, de sangue e de coração, Delcio. O envolvimento histórico, cultural é muito grande. Eu sou neto de uma italiana, né? Que veio da Itália lá em 1919, por aí, né? E que é a mãe da minha mãe, né? Chamava-se Angélica Antonioni. Veio para a região de Santo Ângelo e lá teve um grande amor com um índio guarani. Então eu tenho cruz de guarani com italiano, por isso quase que nem eu. Eu tenho esses ímpetos de querer mudar o mundo, mas eu tenho que me esforçar para mudar a mim mesmo. Mas eu quero... Aliás, olha só o que tu falou agora. Se as pessoas cuidassem de se mudar a si mesmo... de se autoconhecer, de transformarem a si mesmo, eu acho que nós teríamos um mundo bem melhor. Mas eu quero expressar, não posso perder a oportunidade de expressar o meu respeito e minha profunda admiração, não só pelo comunicador, pelo artista, mas pelo homem público que tu és, porque além de vereador, tu esteve engajado em muitas atividades no meio político, né? Promovendo cultura, principalmente. Desenvolvendo turismos, ideias novas. Obrigado. Então, Thiago, eu não posso deixar de manifestar aqui de público a minha admiração, meu respeito por pessoas que se engajam na política. E eu fico com pena das pessoas que dizem que tem nojo de política e que política é coisa de pessoas más e tal. Não, não é assim. Se os maus estão na política é porque nós permitimos. Agora, quando tem pessoas boas, como você, Thiago, nós temos que incentivar e amparar essas pessoas para que elas deem continuidade a um trabalho digno, um trabalho bonito, que traz resultados positivos. Então, eu não posso deixar de manifestar isso, Thiago, com um grande respeito e admiração por tudo que tu tens feito, tá? Inclusive, até porque nós nunca tivemos esse tipo de conversa antes e a minha carreira, em alguns momentos, esteve ligado ao teu trabalho. Obrigado. Né? E a gente nunca teve a oportunidade de expressar isso, até porque na correria sobe no palco, sai, dá um abraço aqui, tchau. Né? A vida do artista é meio louca. Mas hoje eu não podia deixar de expressar isso, né? Muito obrigado, Elcio. Ficou... E que Farroupilha é o berço da imigração italiana. E eu tenho essa ligação histórica. Eu comecei cantando músicas italianas. Pois é, eu ia comentar essa tua veia artística. Eu fui o primeiro calor exportação do Brasil no programa Hora do Bolinha cantando músicas italianas. Depois tive a grande felicidade de ter como meus amigos e como banda que me acompanhava em shows o Arpegio Internacional de Bento Baldur, que me ensinou muito, né? Engrandeceu o meu trabalho, aperfeiçoou. Professor Mário Michelon,
né, que é envolvido com a história da imigração italiana Sim. ali em Caxias do Sul. Uma parceria maravilhosa. Então eu tenho muita coisa italiana no meu trabalho. E como eu não cresci no campo, não sei andar a cavalo, eu sou um menino que nasci na roça, frequentei um seminário, quase fui padre, né? Mas a arte, a minha vocação era a arte, e eu estou aqui hoje como artista. Mas a música italiana sempre teve uma parte muito importante, inclusive na minha subsistência enquanto artista. E essa dualidade, essa integração cultural me impede que eu seja apenas gaúcho e deixe de lado a minha gênese italiana. Eu sou italiano, sou neto de italiano, sou meio índio também, né? Mas eu sou um artista gaúcho e tenho um imenso orgulho de, nesses mais de 40 anos, fazer essa integração da cultura italiana com a cultura gaúcha, porque o Rio Grande não seria o mesmo sem essa integração histórica, cultural, desde a Revolução Farroupilha, na área econômica produtiva, né? A etnia italiana, da qual eu me orgulho pertencer, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores contribuintes de impostos do Estado, um dos maiores geradores de emprego do nosso Estado, entendeu? Então, a nossa história me faz ser fiel a essa proposta de manter essa dualidade da música italiana com a nossa música de raiz gaúcha. Tá bueno. Então, gente, eu quero te pedir, meu amigo Delcio, que, por gentileza, a característica principal do nosso programa é mostrar o jeito gaúcho de ser. E eu digo para vocês com a maior tranquilidade do mundo, o gaúcho é muito italiano, sim, e o italiano é muito gaúcho também. Delcio Tavares, vamos fazer uma homenagem ao povo italiano que nos acompanha, e que nós temos o nosso maior respeito e que fizemos parte de alguma maneira. Em homenagem ao berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul, eu quero cantar essa canção que ela é de domínio público e ela tornou-se o hino da imigração italiana, que sem dúvida nenhuma tutta la gente italiana que guarda e ascolta questo programma vai cantar, né? E tudo insieme. Prego. Dalla Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni di macchina a vapore, in l'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel massolino di fiori. Andiamo via! America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel massolino di fior. Nell'America noi siamo arrivati, noi abbiamo provato ni paglia ni feno, abbiamo dormito sul nudo sereno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel massolino di fior. Tutti insieme! America, 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 cosa sarà la sta America? America, America, America,
è un bel massolino di fior. L'America è lunga e larga, circondata di monti di piani, e con la industria dai nostri italiani abbiamo fondato paese e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino di fior. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino di fior. Aí que me refiro. Tchê, que coisa linda, né? Ouvir essa música, Delcio, é fechar o olho e lembrar da história da imigração italiana tão linda, né? Dessa identidade. Vejam bem, às vezes a gente não entende quando alguém fala que gaúcho não é italiano, que italiano não é gaúcho. Gente, está presente no nosso DNA. Talvez para alguns muito, para alguns um pouco, mas não só dos italianos, os alemães, os espanhóis, os portugueses, o índio, né? Enfim, todas essas etnias formam o povo gaúcho. Mosaico cultural. A diversidade que nos torna diferente. Gente, com essa prosa de diversidade, eu vou ficando por aqui no nosso programa, prometendo voltar na próxima semana, porque o nosso costelão, a nossa janela de costela Angus, tá quase no jeito. E será que vai ficar bom? Tchê, não posso passar vergonha, estou recebendo o Delcio Tavares. Te encontro aqui na próxima semana em mais um encontro do Boliche com o teu amigo Thiago Ilha, recebendo Delcio Tavares.